boa noite, como é que vocês estão? Vamos começar hoje o nosso Clube do Livro com mulheres que amam demais. E quero saber de você aí que tá chegando, se tá me ouvindo bem, se tá me ouvindo perfeitamente bem, se tá me vendo, se estamos aí em uma conexão boa e vamos conversar hoje. Hoje temos muita coisa para conversar. E nesse capítulo eu já quero te dizer que a autora coloca algumas soluções para a mulher que ama demais. Boa noite, Maria. Boa noite, Milena. Boa noite. E vamos lá, né? Vamos estudar o nosso livro. Eu tenho recebido muita coisa desse livro, muita coisa legal que as pessoas têm se identificado, têm identificado nas suas vidas. Eu estava atendendo uma cliente essa semana e a gente estava conversando e eu falei assim, nós temos que entender que todas nós, mulheres, fomos treinadas para ser essa mulher que ama demais. Algumas numa proporção muito acentuada, mas algumas com alguns traços dessa mulher que ama demais, que não chega a atrapalhar a sua vida ou já atrapalhou em algum momento. Mas o importante é a gente pensar que não é porque algo aconteceu na minha vida ou na sua vida uma vez que você não pode acertar, consertar, repensar a rota. Isso é muito interessante porque esse capítulo ela fala algo que eu acredito muito, e eu falo sobre isso. Eu acredito que nós não estamos na vida para mudar os outros. Boa noite, Diva. Nós não estamos aqui para mudar. O meu filho tem que mudar, a minha mãe tem que mudar, meu avô tem que mudar, meu marido tem que mudar. Não. Quando a gente está na projeção de que o outro mude, nós queremos que ele seja as nossas expectativas. E viver querendo que o outro supra as nossas expectativas é até desleal com essa pessoa. E é muito importante isso, quando eu penso assim, cara, o que essa pessoa tá te dando que ela não te prometeu? E aí eu quero fazer essa grande diferença. Uma coisa é, a pessoa te prometeu algo e não cumpriu, te enganou, tinha um discurso leviano, ok. Agora, outra coisa é quando a gente cria a expectativa sobre o outro e na nossa mente a gente acredita que aquela pessoa tem que suprir algo por nós ou para nós. E às vezes, pensa comigo, às vezes as pessoas fazem isso com a gente. Elas nos conhecem, elas esperam coisas de nós, a gente não prometeu, e a pessoa fica ali exigindo que a gente chegue a esse padrão mental dela. E o padrão mental dos outros não é responsabilidade nossa. A gente já tem tanta coisa para ser, tanta coisa para fazer, tanta coisa para alcançar, que não dá para a gente ficar atendendo às expectativas dos outros. Boa noite, Eliane. Boa noite, Nessa Andrade. Deve ser Vanessa Andrade. O que acontece? Quando alguém espera de mim algo que eu não prometi, fica difícil. E a gente precisa falar sobre isso, falar com a pessoa sobre isso. E nós não fomos treinadas a falar, a expressar. A gente foi treinada a não incomodar. Eu conheci uma mulher, que é uma mulher hoje muito potente, que ela dizia que a ordem onde ela vivia era obedecer sem concordar. Então ela tinha que concordar, mas não tinha que concordar, não precisava, mas tinha que obedecer. E quantas de nós, às vezes, temos uns ditos assim, né? Na minha casa era, você é a última a falar, a primeira a apanhar. Então eu ficava quieta, ó, não falo nada, que não sai daqui, ninguém me tira, por quê? Porque se eu falasse, ó, igual o chantilly, batia pra ver se crescia. E é isso, assim, quantas de nós, às vezes, tem uma frasezinha, um discursozinho que prendeu, enquanto a gente não duvidar desse discurso. E quem fala muito disso é o Augusto Cury. Ele fala DCD, duvidar, criticar e determinar. Eu duvido disso que está acontecendo, eu duvido dessa frase que me foi dita e eu começo a criticar. Por que eu sou
a última a apanhar, a primeira, última a falar e a primeira a apanhar, só porque eu nasci por último? Mas que loucura, eu tenho boca, eu tenho língua, eu tenho aparelho fonatório funcionando perfeitamente, por que eu não posso me expressar? E aí eu determino, a partir de hoje, eu não vou ser mais uma muda na vida, porque todo mundo quer que eu seja. Então é muito importante a gente olhar para as nossas questões, duvidando delas, criticando isso, mesmo que você tenha cumprido esse padrão por muitos anos na sua vida, e determinando o que é para você agora. A partir de hoje, o que você vai fazer na sua existência para tornar a sua vida mais leve e produtiva? E eu quero falar algo com você. Muitas vezes a gente é boazinha, diz sim para todo mundo. Porém, a gente tem uma raiva, uma raiva que vai subindo assim, ó, e o olho treme assim, e a mão, e a perna, e aquele frio, borboletas no estômago. Por quê? Porque a gente diz sim para todo mundo e não se posiciona. Então, os nossos valores estão sendo desrespeitados, nossos valores estão sendo carregados por um trator. E a raiva, ela vem por quê? Toda vez que um valor seu é violado, vem a raiva. A raiva é uma emoção básica para que você não fique num ambiente que te adoece. Eu acho que eu postei isso ontem, ou falei isso ontem. É impossível florescer num ambiente que te adoeceu. É impossível. Ilane, milagre. O nome é milagre. O nome é esse, milagre. Não é certeza, ok? Se você vai esperar o milagre, espera o milagre. Mas o milagre não é certeza. Entende? É como a palavra prioridade. Rana, eu tenho 20 prioridades. Desculpa, você não tem prioridade. A gente pode ter 2, 3, mas eu tenho 20 prioridades. O que é prioridade dentro das 20 prioridades? Você vai ter que eleger. Por isso que quando a gente começa a cuidar da gente, a gente tem que pensar por onde eu vou começar. Um dia eu fiz essa decisão na minha vida. E por onde eu comecei? Comecei pela saúde. Porque com saúde eu vou viver, com saúde eu terei qualidade de vida para alcançar as outras coisas que eu desejo. Ilane, se eu não cuidar da saúde, é provável que eu fique no caminho e não realize os meus sonhos. Mas talvez a sua vida tenha outra lista de prioridade. Eu só quero que você olhe para essa lista e eleja por onde você vai começar. Comece por alguma coisa. 1% melhor todo dia. 1%, um pouquinho a mais, uma dose a mais, um respiro a mais, um gole de água a mais. A gente vai começando, vai se apropriando da nossa vida, que é curta. E a gente só tem essa vida para escrever a nossa história. Bora lá, porque esse capítulo está sensacional. Eu espero que você tenha lido o capítulo, né? Você que está acompanhando ali, Mulheres que Amam Demais. A gente está falando hoje sobre morrer por amor. E aí? Você é uma pessoa que é essa, que morre por amor? Eu já falei aqui que eu ouvi uma pessoa me dizer assim, Irlânia, eu me dou num relacionamento de corpo, alma e espírito. E eu perguntei, isso é religião? Então, o seu relacionamento se torna a sua religião. Você entrega para o seu Deus de corpo, alma e espírito. Será que esse relacionamento está no lugar certo? Ou essa pessoa está no lugar certo? E será que ela vai cumprir todas as suas expectativas da tamanha devoção que você está derramando sobre ela? Nós temos que pensar sobre isso. Por quê, Irlane? Porque me relacionar com alguém não é abrir mão da minha vida. Não é. É compartilhar a vida. Da mesma maneira que o outro compartilha a vida comigo. E juntos a gente continua caminhando. E como esse livro é maravilhoso, ele sempre abre com um trecho de música. Ele começa hoje. Estamos todos, cada um de nós, cheios de pavor. Se você vai se casar para se livrar do pavor, só conseguirá casá-lo com o pavor de outra pessoa. Os dois pavores se casarão. Você sangrará
e chamará isso de amor. Eu vou ler de novo, gente. Fala comigo aí se esse poema, esse trecho fez sentido para você. Estamos todos, cada um de nós, cheios de pavor. Nós temos os nossos medos, as nossas dores, o que não foi nos dado na nossa casa, ou os traumas que sofremos. Se você vai se casar para se livrar do pavor, você vai casar para se livrar do medo, da culpa, das dores, só conseguirá casá-lo com o pavor da outra pessoa. Os dois pavores se casarão. Você sangrará e chamará isso de amor. E aí eu quero falar duas coisas. Quando eu estou fugindo da minha vida é ruim, e eu estou fugindo da minha vida, eu não estou escolhendo aonde eu estou entrando. Porque a minha prioridade, eu falei de prioridade no início, é fugir da minha vida ruim, ok? Então, quando eu tô indo para um caminho, eu preciso escolher qual caminho que eu quero. Não fugir do que eu quero sair. Porque se eu estou fugindo do que eu saí, eu não vejo onde eu estou entrando, ok? E a outra coisa é, tem muita esquisitice nesse mundo sendo chamado de amor. E não é amor, ok? E quando a pessoa começa, porque é amor? Não, isso aí não é amor. Não é amor. Isso aí é apego, dependência, frustração, dominação, controle, negação, mas não é amor. E nós temos que, para mudar, assumir que não é, assumir que não me preenche. E aí a gente vai hoje ouvir a história da Margot. Margot é uma mulher que, como nós mulheres, queremos ser felizes, queremos mudar a nossa vida, queremos mudar as expectativas sobre os outros e sobre nós, queremos sim ter relacionamentos positivos. Mas o interessante é que a Margot vai para uma sessão de terapia, né? E ela parecia uma mulher com pressa, sabe? E deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu trabalhei muito tempo em hospital. E era uma correria, assim, e eu fazia várias coisas e eu não tinha horário para sair e era aquela loucura, assim. E uma vez eu fui com a minha irmã ao centro e eu tava de férias. Depois de 8 anos de trabalho, eu tirei férias. Porque dentro de 8 anos eu nunca tinha tirado férias. Eu tirei férias e eu tava andando com minha irmã na rua, mas pensa numa pessoa assim, zup, 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 desviando dos outros, andando rápido. Minha irmã parou no meu braço, segurou e falou: Irlânia, você está de férias. Fica calma. E eu tava tão acostumada a correr, acelerar, voltar, ir no médico correndo, voltar pro trabalho, aquela loucura, que quando eu estava livre, eu não me sentia livre. Eu corria porque é um hábito. E aí, olha isso, ó. Ela parecia uma mulher com pressa. E eu trouxe um momento auto-revelação de uma vida corrida que eu tinha e eu vivia assim, com pressa. Será que você é essa pessoa que vive com pressa? Que parece que tem uma boiada correndo atrás de você? Que você tem que... vive respirando assim loucamente? E de fato estava. Olha, de fato ela estava. Tem coisa que parece e é, tem coisa que não parece, a gente tem que averiguar para saber se é, ok? Nem tudo que eu olho e acho é. Eu olho, pergunto, você tá com pressa? Ela de fato estava com pressa. Quando indiquei o caminho, Margot entrou rapidamente no meu consultório, aos saltos e de sapatos batendo no chão. Sentou-se novamente na beira da cadeira e olhou penetrantemente para mim. Como vou saber se você pode me ajudar? Esse foi o primeiro questionamento de Margot. Nunca fiz isso antes. Falar com alguém sobre minha vida. Como vou saber se não vou perder tempo e dinheiro? Ela tinha dúvidas. E todo caminho é assim. A gente começa um caminho e a gente não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas hoje eu atendo um adolescente. Foi interessante que eu sempre pergunto, né? O que tá fazendo sentido para você os nossos encontros? O que a terapia tá mudando na sua vida? E ele falou assim: nossa, você é a única pessoa que me ouviu sem me interromper. Eu posso falar o que eu quiser, que você não briga comigo. E além de tudo, você não me interrompe me dando conselho do que é melhor.
E a terapia tem esse processo. Sai desse lugar de senso comum, todo mundo fala, todo mundo acha, todo mundo tem a melhor receita. Começa a dar espaço para você se expressar. Mesmo que de vez em quando a gente tem que fazer pontuações. Pontuações o quê? Para ampliar o olhar e aumentar as possibilidades. Então esse é o caminho. Mas quando a gente chega com dúvidas. Você pode me ajudar? Eu nunca fiz isso, eu não sei como é. Eu sabia que ela também estava tentando me perguntar: como vou saber se posso acreditar que você se importará comigo se eu deixá-la saber quem realmente sou? Essa é uma dúvida de muitas pessoas. Se eu falar que sou, que eu tenho raiva, que eu tenho medo, que eu fico triste, será que vão gostar de mim? Será que vão me paralisar? Será que vão continuar me convidando? Porque eu sou imperfeita? E olha, falei semana passada e volto a dizer aqui. O Bert Hellinger, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele diz assim: a imperfeição faz parte da vida. A vida é inacabada. Os mortos são perfeitos, porque eles já encerraram o ciclo dele aqui. Agora, se nós estamos vivendo, nós vamos ter que conviver com o incerto e com o inacabado. Porém, se eu vivo procurando a perfeição, eu quero chegar rápido à morte. Preste atenção nisso. A gente não precisa correr para chegar à perfeição. A gente pode ser melhor 1% todo dia. E melhorando em áreas que nós venhamos definir. Qual é a área que eu preciso melhorar hoje? E se eu anseio tanto pela perfeição, ser perfeito para ser aceito, perfeito, 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 eu tô querendo chegar à morte, porque a morte é perfeita. Acabou. E eu que tô viva, inacabada. Mesmo que eu faça tudo direitinho hoje, amanhã vai ter novos desafios. E talvez eu não consiga fazer direitinho e tá tudo bem. Tá tudo bem. Recomeçar, tá tudo bem errar, tá tudo bem. Vamos lá. Ela não sabia, né? Então tentei responder as duas perguntas em uma só. A terapia realmente exige um compromisso de tempo e dinheiro. Mas as pessoas nunca vêm para a primeira consulta se algo muito assustador e doloroso não estiver acontecendo na vida delas. Algo com que já tentamos muito lidar, mas não conseguimos. Ninguém vem por acaso a um terapeuta. Estou certa de que você pensou nisso durante muito tempo antes de decidir. Então, as incertezas dela, a terapeuta ajustou com essa interrogação. Olha, ninguém se arruma e fala assim: eu tô precisando de terapia hoje. Não. Você já tentou, às vezes você já tentou na religião, você já tentou com conselho, você já tentou com tanta coisa. Eu tive uma cliente que falou pra mim: eu fui no mago. Que mago? Ele tinha uma roda assim, uma bola, eu ficava, e aí meu corpo ia pra frente, pra trás. Eu falei: e funcionou? Ela: acho que sim. Então as pessoas, eu tô dando esse exemplo pra dizer que as pessoas às vezes tentam de tudo até chegar aqui. Tentam de tudo, toda a área religiosa, meditação, não sei o que, para poder se dobrar ao processo terapêutico e falar assim: cara, eu preciso de ajuda, eu preciso falar disso, mesmo que eu tenha que me expor. Mas eu não vou me expor em qualquer lugar, não vou me expor na praça, não vou me expor, sei lá, vou me expor num lugar certo, com uma escuta definida para aquilo que eu quero alcançar. Provavelmente eu deveria ter feito há 15 anos atrás, ela fala. Ou talvez até mesmo antes. Mas como ia saber que precisava de ajuda? Achei que estava me saindo bem. E a gente acha isso, né? Às vezes acha que está saindo bem. De algum modo estava. E ainda estou. Tenho bons empregos e salários, como agente de custódia. De repente ela parou e depois continuou, mas pensativa. Às vezes é como se eu tivesse duas vidas. Saio para o trabalho e sou brilhante, eficiente, muito respeitada. Às vezes me pedem conselhos, me dão muita responsabilidade e me sinto adulta e capaz e autoconfiante. Ela olhou para o teto e engoliu seco para controlar a voz. Então volto para casa. Minha vida com um romance longo e ruim. Então, e tão ruim como se fosse um livro, e não leria.
muito chinfrim, sabe? Mas aqui estou eu, vivendo, já me casei 4 vezes, só tenho 35 anos. Só Deus sabe como eu me sinto velha. Presta atenção. Quero pontuar 3 coisas nesse trecho aqui. Uma coisa é, a pessoa, muitas vezes, ela não se sente ruim em tudo. Como essa mulher. Eu me sinto bem no trabalho, eu sou potente, eu sou inteligente, eu sou confiante, as pessoas me pedem conselho, me dão muitas responsabilidades, me sinto adulta, responsável, é o que ela fala. E quando volto para casa, é como se minha vida fosse um livro ruim que eu jamais leria. Olha como ela expressa a vida dela. E aí ela tem 35 anos e casou 4 vezes. Só Deus, só meu Deus, eu sinto-me velha. Por quê? Eu conversei com uma moça essa semana, hoje é segunda-feira, e ela me falou isso. Quando eu me separei do meu marido, ela tem 56 anos, quando eu me separei do meu marido, há 18 anos atrás, eu parecia mais velha do que hoje. Hoje eu tô ótima e realmente muito bonita, com a pele muito bonita. E aí eu olhei pra ela e falei, caramba, que tragédia. Aquela mulher, há 18 anos atrás, uma senhora idosa, cheia de doença, ela falou que passou por diversas cirurgias. E a gente vai falar sobre isso nesse capítulo também. Então fica aí comigo. O Dinho tá top, ótima informação. Dinho! O que acontece, né? Eu gosto quando os homens vêm aqui. E quando eu atendo homens também. Por quê, Ilane? Porque a gente consegue trazer clareza, inclusive do que é uma violência. Porque às vezes, tanto a mulher quanto o homem, ela traz de sua casa gritos, ficar sem falar com o outro, jogar coisas em cima, bater porta, que a violência doméstica é configurada dentro dessas formas, né? A violência física, a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial. E aí, o que a gente faz, né? A gente vem repetindo as coisas sem saber que aquilo é violência em muitos dos casos. Então, você está dizendo que tem gente que não sabe? Sim. Na mesma coisa que a gente está lendo aqui as mulheres, e a gente lê o capítulo homens que amam mulheres que amam demais. Nós vimos a história dos homens contadas nesse livro, no capítulo que nós estudamos isso. E aí a gente vê que é uma dança sincrônica. O que é isso, Irlane? É uma química esquemática. É o esquema, às vezes, de arrogo e grandiosidade envolvido com esquema de defectividade, que a pessoa se acha um nada, mais subjugação, que ela acha que ela tem que subjugar o outro, autossacrifício, ela tem que se dar em nome do outro. E aí é uma dança. E a gente também teve o capítulo da dança perfeita, que é a dança entre as químicas esquemáticas que faz com que os dois permaneçam nessa relação. E aí a gente tem que falar assim, ok, vocês têm essa forma esquisita de amar aí. A gente falou isso aqui, ó. Você sangrará e chamará isso de amor. Lembra que a gente leu isso na primeira parte? E aí a gente vive esse negócio aí e fica dizendo que o relacionamento é amoroso. E nunca foi amoroso. Nunca foi. Meu relacionamento amoroso, você olha e faz assim, ó. Meu Deus. Talvez aquela pessoa só conheça aquela forma de amor. Afinal de contas, às vezes a gente apanhava e ouvia assim, Deus corrige a quem ama. O pai tá te batendo porque ele te ama e quer que você... E isso é violência. Por muito tempo na sociedade não foi dito dessa forma. Mas agora, com clareza, o ECA vai dizer que a criança e o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento e nós, cuidadores, temos que protegê-los. E não pode agressão, não pode violência, ok? E aí a gente tem a lei lá da Maria da Penha que diz que a mulher não pode ser violada psicologicamente, de forma moral, sexual, patrimonial e física. Então, assim, nós temos leis que hoje dizem assim, violência. Irlane, o que a gente tem que fazer? Propagar a lei. Porque, assim, o advogado sabe da lei, o juiz sabe da lei. Eu que comecei a atender pessoas vítimas, eu falei, cara, tem alguma coisa estranha. Comecei a ler, estudar, eu sei.
Todo mundo sabe, Lânia? Não. Nem todo mundo sabe. Lânia, mas tem muito canal que fala disso. Mas será que abarcou todo mundo? É difícil a gente conseguir abarcar todo mundo num saber. Não é porque tá passando no feed do seu Instagram, no seu YouTube, que tá passando nas outras pessoas. Então a gente tem que ser propagadora de um saber. Por quê, Irlânia? Porque é a corrente do bem. Você já viu esse filme? A Corrente do Bem? Um menino que decidiu fazer 3 coisas boas para 3 pessoas diferentes. E as 3 pessoas fizeram coisas boas para pessoas diferentes. E aí aquilo foi crescendo. Então, olha esse filme lá, A Corrente do Bem. Vou colocar ele no Stories. Tudo que eu falar aqui eu vou colocando no Stories. Boa noite, Vanessa. Que bom que você conseguiu entrar. Boa noite. E vamos lá, ó. Tenho medo de que ninguém mais me queira. Preste atenção nisso. Eu já ouvi isso muitas vezes. Tanto em atendimento quanto em conversas, ok? E o pior. Uma vez eu peguei uma criança, filha de uma amiga, e levei na casa dos meus pais. E a criança perguntou assim, ai tia, você vai me levar? Vou, vamos. E aí ela falou assim, mas eles vão gostar de mim lá? E aí eu falei assim, como assim? Não, é porque as pessoas não gostam de mim. A menina tinha 8 anos. Falei, mas por que as pessoas não gostam de você? A minha mãe fala. Falei, não, lá não tem isso não. Todo mundo vai gostar de você. E quem não gostar de você, eu vou brigar, porque tem que gostar de você. E aí eu brincando com ela e falando dessa forma. Mas olha, uma criança de 8 anos. Vamos num lugar? Vamos. As pessoas lá vão gostar de mim? E aí, às vezes, a gente fala coisas para proteger o outro, mas de uma forma tão ruim que o outro interpreta como abandono, como ser diferente de todo mundo, como não ser aceito. Aí fica preocupado, fazendo tudo preocupado em agradar, em vez de ser preocupado em ser. Porque quando a gente tá se relacionando com a vida. E lá se eu for e ninguém gostar de mim? Gente, nem todo mundo gosta da gente, não. Aí a Vanessa, por exemplo, que falou que conseguiu entrar, tá falando aqui, poxa, eu gosto muito da Irlânia. Sim, mas será que a prima da Vanessa gosta da Irlânia? E a gente não pode ter essa vaidade de achar que todo mundo vai gostar da gente. Porque não vai. O Dr. Lai Ribeiro fala algo que eu pego pra mim, o universo é abundante, vai ter pra todo mundo. Vai ter gente que vai gostar da Irlânia, mas vai ter gente que vai gostar da Vanessa, da Priscila, da Roberta, da... Entende? Mas vai ter pra todo mundo. Então não se cobre tanto. Se preocupe mais em ser, em encontrar coisas que você gosta, coisas que te agradam, coisas que te fortalecem, coisas que te dão potência de agir. Spinoza fala isso, uma vida com potência, que tem energia de vida. E a gente precisa ir para esse caminho. Tenho medo de que ninguém queira, de já ter esgotado todas as minhas chances e ficar sempre sozinho. O medo, em sua voz, combinava com as rugas de preocupação em sua testa enquanto expressava isso. Sempre falo aqui, a nossa comunicação é 7% que eu falo e 93% como eu falo, o timbre de voz, o tom, se eu gesticulo muito. Então assim, eu falei, você falou, mas tá igual o Chaves, né? Você gosta disso? Sim! O Chaves, sim! Né? E aí a gente fica igual o Chaves. Fazendo o quê? Mentindo para nós. Lânia, você mentiu para mim? Antes de mentir para você, eu menti para mim. E a gente precisa olhar isso. Ó, o medo estava na sua voz. Engoliu a seco várias vezes e piscou os olhos com força. Seria difícil para mim dizer qual casamento foi pior. Ela teve 4 casamentos. Todos foram muito desastrosos, mas de modos diferentes. Casei-me com meu primeiro marido quando eu tinha 20 anos. Quando o conheci, percebi que era louco. Ele me traiu antes de nós nos casarmos e depois também. Achei que estar casada faria diferença, mas nunca fez. Quando nossa filha nasceu, ela estava certa de que ele ficaria mais em casa. Mas o efeito foi oposto. Passou a ficar mais tempo fora. Gente,
É muito interessante esse negócio, né? De que vou ter um filho para o homem ficar mais em casa. Ou depois que o filho nascer, ele vai ficar mais em casa. Será? Será que vai? Será que isso é segurança de que vai acontecer? E por que a gente cria essas ilusões na nossa mente? A pessoa que está com você, ela tem que querer estar com você. E você que está com a pessoa tem que querer estar com a pessoa. Você não pode estar num relacionamento arrastando corrente e fazendo da sua vida os piores anos da sua vida porque você tem um título, casada, tá com alguém. Ok, que é importante para você, mas é importante adoecer, engordar, ter compulsão alimentar. Em todos os capítulos a gente vem falando das mulheres que amam demais e vendo que as mulheres vendem a sua vida, vendem a sua energia, vendem a sua saúde em prol de ter alguém do lado. Será que vale a pena? E a gente tem que pensar nisso. O que tá valendo a pena? E aí ela conta, minha mãe sofreu muito abuso físico e verbal do meu pai. Assim como todos nós, seus filhos. Eu estava sempre fugindo enquanto crescia. Finalmente me casei para sair dali. E por isso, com certeza, não voltaria. Olha por qual foi a motivação do casamento. Eu abri falando que quando eu estou fugindo, eu não estou vendo para onde eu estou entrando. Eu vejo da onde eu não quero estar. Da onde eu estou saindo. E foi isso. Demorei 2 anos após sair de casa para ter coragem de me divorciar do primeiro marido. Olha isso, presta atenção. Realmente só conseguia deixá-lo quando arranjei outro homem, que acabou sendo o advogado que fez o divórcio. Presta atenção nisso. Acho que fiquei lisonjeada por ele se sentir desta forma em relação a mim. Nós nos casamos um dia depois do divórcio. Olha isso. Eu divorciei e um dia depois eu me casei. Eu escolhi essa pessoa? Eu fiz alguma coisa para aquilo? E aí, o que aconteceu com ela? Deixa eu ler lá. A Vanessa está dizendo: isso mesmo, sofri muito por esse motivo. Tentei agradar e fazer tudo para ser aceita. Muitas vezes até deixar de fazer o que eu quero para agradar o outro. E aí é um espelhinho que a gente precisa colocar na frente. E perguntar para si. Para si, não é para o outro dizer e dizer o sim pra gente, não. Mas é olhar e falar assim, caramba, tá valendo a pena isso aqui? Tá valendo a pena? Eu comecei também falando do DCD, do Augusto Cury. Duvidar, criticar e determinar. Nós precisamos fazer esse movimento na nossa vida. Então, uma manhã, quando estávamos sozinhas, Alto me disse que me fizera perceber que algo horrível e sexual estava acontecendo entre ele e Daiane, que era filha dela. Eu suspeitava que tivesse grávida, mas esperei até o dia seguinte, como se tudo estivesse normal. E depois que Daiane foi trabalhar, peguei minha filha e tudo nosso que pude colocar no carro e fui embora. Preste atenção nisso. Ela se casou com o sujeito lá, que fez o divórcio dela. Um dia depois do divórcio, ela se casou. E ela descobre que o sujeito está abusando da filha dela. E ela estava grávida dele. Mas ela sai para proteger a filha. Felizmente, encontrei um quarto em uma casa com outra jovem mãe. Ela e eu tinha muito em comum. Ambas nos casamos novas demais e viemos de lares infelizes. Nossos pais eram muito parecidos, assim como os nossos primeiros maridos. Porém, ela só tinha um ex-marido. E essa moça, mais do que um. E é muito importante a gente pensar, né? Quanto a gente vai se envolvendo com pessoas, colocando às vezes os filhos em risco, né? Colocando os filhos em uma situação que você não tem controle. E aí, além de colocar a sua vida em risco, você tem colocado a vida do outro em risco também. E aí, as estatísticas dizem que a cada 10 mulheres, 3, lembrando ou não, foi violentada de alguma forma.
E se a gente pensar que nós temos 10 pessoas nesse momento, nós temos 3 aqui que sofreram algum tipo de violência, abuso sexual, lembrando ou não. Então, como é desafiador para nós tamparmos os nossos olhos, chamarmos de amor o que é reprodução da violência. E para isso a gente tem que ter consciência. Mas eu ainda estava muito inquieta, queria um homem em minha vida. Continuava a esperar encontrar alguém que se tornasse minha vida, o que eu queria que fosse. Ainda me sinto assim, e por isso que estou aqui. Quero aprender a encontrar uma pessoa boa para mim. Até agora, não me saí muito bem nisso. E ela colocava a projeção no outro. Talvez o que a gente precisa é fazer dentro de nós expectativas boas daquilo que a gente quer pra gente. E é muito importante pensar nisso, tá? Porque eu conheço muitas mulheres que não vão a uma praia sozinha, a um cinema sozinha, viajam sozinha. A mulher tá sempre na expectativa de ter alguém junto. E por que você tem que ter alguém junto? Por que você tem que ter alguém junto? Porque alguém disse que é assim? É muito interessante isso, porque eu já falei, eu acho que eu falei essa semana num vídeo, né? É porque, gente, eu só falo o dia inteiro, que eu não sei nem onde eu falei, o importante é que eu falei. Mas assim, é interessante que eu ia muito à praia, muito à praia, assim. Eu ia à praia, sentava, via a onda aí, me acalmava, ficava tranquila. E às vezes a impressão que eu tinha quando eu estava sentada na beira da água era que o mar estava agitado como o meu mundo interno, sabe? E aí quando eu ia acalmando, eu ia ficando calma e saía dali revigorada. E aí muitas coisas aconteceram, né? A agenda da gente fica, né? Às vezes a agenda muda a nossa rotina. E aí também outras críticas, outras coisas. Mas você vai sozinha, mas é perigoso, mas é isso, mas é aquilo. Em prol de escolher o que os outros achavam que era o melhor para mim, eu comecei a adoecer. Entende isso? Em prol de escolher o que os outros achavam que era melhor para mim, eu comecei a adoecer. E aí eu percebi e falei, cara, tem que voltar a fazer. Eu preciso fazer. E aí falando na minha terapia, hoje minha terapeuta fala, quanto tempo você não vai na praia? Não tá precisando ir na praia? Porque ela vai percebendo que eu tô esgotando, sabe? E o que me faz bem e me levanta é aquilo, então é necessário fazer. E às vezes a gente precisa de um terapeuta, de um amigo, de alguém que te impulsione a fazer aquilo que te faz bem. Boa noite, Márcia. Boa noite, Maria Pureza, as meninas que estão sempre aqui com a gente. Vamos lá. Ela conheceu uma outra pessoa que trabalhava com outras pessoas assim importantes, que vendiam Mercedes-Benz. Só que quando começou a conviver com ela, eram brigas frequentes, até se tornar física. E aí ele permitiu que ela e as filhas se mudassem para a casa onde fazia a maior parte das suas transações, com a condição de que isso fosse temporário. Logo depois foi preso por venda de drogas. Ela vai para lá e ela descobre que além dele vender carros, né, Mercedes-Benz, ele também fazia transações de droga. A tentação de testemunhar era claramente uma possibilidade dada na natureza inflamada de uma interação e as persistências da promoção de que ele trazia para ela, né? Depois que eles se casaram, o ingrato George se recusou a ter relações sexuais com ela. Nas palavras dele, se sentia preso em uma armadilha. O casamento acabou sendo anulado, porque não foi consumado, ok? Mas não antes de Margot conhecer o quarto marido. Preste atenção que a Margot, casada com um ser humano, separou dele porque conheceu o advogado que fez o divórcio. Um dia depois do divórcio sair, ela casou com ele, ela conheceu outro, e assim, a cadeia, né? E aí ela conheceu o quarto marido, mas só separou do outro depois que tinha conhecido esse. E é muito interessante, né? Às vezes a gente precisa da força de alguém, uma bengala em nossa vida, para tomar as rédeas da nossa própria vida e sair do lugar que nos faz mal. E eu falei hoje aqui no começo que é impossível ficar curada num ambiente que te adoeceu.
Não, Irlane, eu vou ficar aqui porque vai melhorar, porque eu vou orar, porque eu vou ungir, porque eu vou fazer promessa, porque eu vou, sei lá, não vai adiantar. O outro não tem que mudar porque você quer que ele mude. Ele tem que mudar se ele achar. Agora tem pessoas que nunca vão achar que devam mudar. E a gente precisa aceitar isso. Que o outro não quer. E se ele não quer e não cabe no meu mundo, permita se libertar desse mal. Que o mal não é pro outro, o mal é pra você. Olá, gente boa, gente, que linda, quanto tempo que a gente não se vê, né? Vamos lá, povo lindo. O casamento acabou sendo anulado, né? Essa parte eu já li. Não li. Casamento acabou sendo anulado, li sim. Margot trabalhou e sustentou ambos, até ele a deixar para se juntar a uma comunidade religiosa. E aí, o último marido ela perdeu para quê? Para uma comunidade religiosa. E o pior de tudo, ele vendeu tudo dela para doar para a religião. Porque ele dizia que o materialismo é o fracasso do casamento. Ele separou dela, pegou as coisas dela, vendeu, doou para a religião e falou: eu vendi e doei porque o materialismo é o fracasso do relacionamento. Só que ele era sustentado por ela, né? A gente tem que, criticar, duvidar e determinar. Eu falei isso no começo. Bora lá. Estava totalmente fora do contato com o padrão de sua vida inteira e de se relacionar com homens possíveis. Homens que não confiava ou de quem nem mesmo gostava. Embora admitisse ter sido infeliz em suas escolhas de maridos, não tinha consciência de como suas próprias necessidades a levavam a cada desastre. E é isso que eu falo sempre aqui, ponto cego. Eu não sei quais são os meus pontos cegos, mas eu tenho. E eu preciso colocar luz. E eu gosto de brincar nisso. Espírito, venha para a luz. Porque às vezes o nosso espírito está em trevas, assim, a gente não está vendo a solução, o caminho para sair. Ok? E a gente precisa colocar luz. E aí, o que aconteceu com a Margot? Margot começou a ter problemas de apetite, sintomas nervosos relacionados ao estresse. Estava pálida, confirmou que tinha anemia, com as unhas roídas de ansiedade, e secas e os cabelos quebradiços. Desenvolveu problemas de equinásia, diarreia e insônia. Sua pressão arterial era muito alta para a sua idade, ela tinha 35 anos, e seu nível de energia estava assustadoramente baixo. Já tirei todas as minhas licenças por motivo de doença e as usei para ficar em casa e chorar. Olha, meu povo, a vida de Margot. E quando a nossa boca não fala ou quando a gente não se posiciona, o nosso corpo adoece. Adoece para me matar, Irlane, não. Adoece te pedindo, pelo amor de Deus, para com essa vida ruim. Para de se adoecer. Para de abrir mão de você e se derramar para o outro. Tem nenhum problema de se derramar para o outro. Mas quando essa relação não está equilibrada, eu dou e recebo, eu vou e tenho retorno, aí não. Aí você está se auto-sacrificando. E eu gosto de perguntar. Semana passada eu perguntei a um cliente assim: então você está me dizendo que essa vida sua de auto-sacrifício aí, você está dizendo que você vai dividir o mundo de novo. Você vai ficar antes de Cristo, depois de Cristo. Aí vai ser antes de Irlane e depois de Irlane, porque eu estou me auto-sacrificando em nome dos outros. Tira Jesus da cruz e entra eu. Presta atenção nisso. Quando você se auto-sacrifica por alguém, será que você está querendo ser santa? Será que você está querendo ser crucificada em prol da humanidade? Presta atenção nisso. Eu tô trazendo e talvez você fale, é brincadeira. É uma brincadeira para você refletir. Que lugar que você está ocupando aí? De Deus? De Salvador? Presta atenção nisso, meu povo. Desde a adolescência, nunca estivera sem um homem em sua vida. Na infância, tivera conflitos com o pai e na vida adulta, de um modo ou de outro, tinha com todos os homens com que se unia. Agora, sozinha há 4 meses, sua história de infelicidade a fazia relutar tanto em procura de outro homem.
quanto em ficar quieta consigo mesma. Hoje, com a maturidade, com o processo que ela decidiu mergulhar, ela estava começando a questionar. Eu começo a conviver comigo, eu já me envolvo com outra pessoa. Se eu não sou inteira, eu não posso encontrar alguém. Porque eu fico na vida procurando a metade da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. Isso é mentira. Não tem metade em lugar nenhum, você é inteiro. Você tem o masculino e o feminino dentro de você, papai e mamãe. Lana, mas você não sabe da história do meu pai. Sim, mas a vida foi concebida e você foi gerada, completa. Você não tem que procurar metade em lugar nenhum. Talvez seja o grande erro. As metades que você anda procurando. Muitas mulheres, como Margot, devido às histórias emocionais e de episódios de estresse constante ou severos na infância, e também porque frequentemente herdam uma vulnerabilidade bioquímica, a depressão dos pais alcoólatras ou de outros modos ineficientes bioquimicamente, são basicamente depressivos, antes mesmo de começarem um relacionamento amoroso, na adolescência e na vida adulta. E isso é bom pensar, tá? Quando eu faço pesquisa aqui, a gente faz anamnese, a gente começa a perguntar assim, quando que foi os episódios de tristezas profundas, que o DSM vai dizer que 2 semanas a 2 meses, né? A gente tendo tristeza, baixa autoestima, desesperança, é depressão. E talvez isso lá na infância aconteceu e ninguém deu ideia, não foi visto, não foi olhado e tal. E aí, numa anamnésia, pensando que você sente hoje, em algum momento da sua vida você sentiu, a pessoa identifica, caramba, quando eu tinha 8 anos, quando eu tinha 11 anos, quando vai identificando na vida alguns momentos desse, que a pessoa tá num vazio que a vida fica cinza, como se estivesse nublado. Não tá chovendo, mas também não tá sol. Tá nublado, não tem definição. E aí a gente precisa investigar. Essas mulheres buscam inconscientemente o poderoso estímulo de um relacionamento difícil e dramático para suas glândulas liberarem adrenalina. Algo parecido com chicotear um cavalo exausto de tanto trabalhar para fazer que o pobre animal ande mais 1 quilômetro. E aí eu falo sempre disso. O nosso corpo é uma farmácia interna. Se eu estou sob pressão, sobre estresse, sobre uma bagunça, o que meu corpo libera? Adrenalina. Para quê? Para eu correr, para eu lutar, para eu fugir. E aí eu acostumo nesse sentimento que foi todos os dias da minha vida. O tempo todo. E aí eu consigo viver na calmaria? Não. E sabe aquela pessoa que faz assim, nossa, tá dando tudo tão certo. Aconteceu algo errado. A pessoa fica esperando dar errado. Por quê? Porque ela acostumou na vida que tudo dava ruim em algum momento. E aí, eu quero pensar muito sobre devido à tremenda ansiedade generalizada, quando a pessoa se abstém de droga ou substância, o acesso ao apoio, tranquilização e compreensão deve estar constantemente disponível. Isso é, conseguir melhor com semelhantes que passam pelo mesmo processo doloroso de abstinência. Por isso que nós mulheres não podemos ser punitivas. Sabe, essas falas horríveis e degradáveis que ela gosta de apanhar. Deve ter feito alguma coisa errada para estar merecendo isso. Isso não existe. Talvez a pessoa ela é doente, uma doença, ela foi maltratada na infância e ela vem perpetuando os maus tratos na vida adulta e ela não se curou desse mal e ela fica repetindo história. E a gente não tem que ter o dedo acusador. Minha mãe sempre falava isso. Quando você aponta o dedo, você está devolvendo mais dedo para você. Então vamos começar a estender as mãos e parar de apontar dedos. Porque quando a gente estende a mão, a gente faz um ambiente seguro, uma relação de apoio para aquela pessoa se fortalecer e entender que ela pode viver sem aquela única pessoa. Que é a mão que balança o berço. Te maltrata, mas balança o berço. Te maltrata, mas traz comida. Te maltrata, mas... Lembra do capítulo lá? Sexo bom e um casamento ruim? Que te dá um sexo bom. E a gente tem que encontrar os motivos da pessoa sem acusação. Ok? Porque a acusação só aprisiona mais o outro.
Vamos pensar nisso aqui, ó. Para a mulher que ama demais, a doença primária é o vício na dor e na familiaridade de um relacionamento satisfatório, ok? É verdade que isso provém de padrões que demontam a infância. Mas primeiro de tudo, ela deve lidar com seus padrões no presente para recuperar e recomeçar. Não importa o quanto seu parceiro seja doente, cruel, desamparado, não importa. Ela, junto com seu médico ou terapeuta, deve entender que todas as suas tentativas de mudá-lo, ajudá-lo, controlá-lo, culpá-lo, são manifestações da doença dela. E que ela deve parar de ter esses comportamentos para que outras áreas da sua vida possam melhorar. Seu único trabalho legítimo é consigo mesmo. Presta atenção nisso. Não tem que mudar ninguém, não tem que controlar ninguém, não tem que ir a médico em busca da ajuda do outro. Você tem que buscar por você. A única coisa que você pode fazer é se mudar. E às vezes, olha, presta atenção nisso, tá? Eu já atendi casais que tinham violência física. Violência física, a gente aconselha, a justiça aconselha, a polícia aconselha separação de corpos. Por quê, Irlânia? Porque pode evoluir para um feminicídio. Ok? Então você precisa entender que se tem violência física, precisa de desvinculação. Agora, uma reeducação familiar, uma reestruturação no diálogo pode acontecer nos casos de pessoas que têm padrões inflexíveis e padrões de casa. Que às vezes a gente também, quando você tá com raiva, o que você faz? Pensa aí, o que você faz quando você tá com raiva? Às vezes a pessoa, quando tá com raiva, ela joga coisa no chão, ela fazia pirraça, ela bate porta, ela sai falando. E aí, quando ela casa, ela faz a mesma coisa dentro de casa. Só que aí, aqui não. Vamos fazer outra coisa para nossa família? Porque certamente esse padrão horrível de desrespeito que a família de origem aceitava não faz bem pra gente. Não faz bem. Então a gente precisa adotar novos comportamentos. Você vai mudar ele? Não, você vai posicionar. E se ele não quiser? Você vai ter que decidir. Sartre vai dizer liberdade com responsabilidade. E ser livre requer de nós responsabilidade. Você vai ficar esperando até quando? Ou o que de pior acontecer para você tomar as rédeas da sua vida? Isso é importante. Vamos lá. Características da fase ativa. Do alcoólatra é a obsessão pelo álcool. Da mulher de relacionamentos viciadas em relacionamento é a obsessão por relacionamento. Para o alcoólatra, negação da extensão do problema. Ah, não é problema não, eu consigo parar de beber a hora que eu quiser, não tem problema nenhum nisso. E a mulher que ama demais, negação da extensão do problema. Ah, é porque ele tá nervoso. Ah, ele não tá no dia bom. Eu provoquei ele. Fica negando o problema. Do alcoólatra, mentir para esconder a quantidade de álcool ingerida. E a mulher que ama demais, mentir para esconder o que está acontecendo no relacionamento. Vai melhorar, porque eu vou ficar quietinha da próxima vez, aí ele vai melhorar. Alcoólatra, evitar pessoas para esconder o problema com a bebida. Mulheres viciadas em relacionamentos. Evitar pessoas para esconder o problema com o relacionamento. E o que acontece aqui? Isolamento. Toda vez que nós estamos isolados, nós somos presas fáceis, porque a gente pode gritar o quanto for que não vai ter ninguém para acudir. E quem falou que se você tem um relacionamento, sua única inspiração, sua única fonte de prazer, seu único relacionamento tem que ser o seu par? Isso não está escrito em lugar nenhum. Se alguém te falou, é mentira. Isso não é verdade. Nós temos que ter amigos, colegas de trabalho, família de origem, amigos no bairro. E assim, a minha mãe sempre falou algo pra mim. Seu vizinho é o seu parente mais próximo.
Você não precisa viver enfurnada na casa dele. Mas se você passa mal, é ele que vai te acudir. Se você não tá bem, é ele que vai te socorrer. A minha mãe hoje mora 2 horas de mim. Se eu passar mal aqui, até minha mãe chegar, oxi. Mas o meu vizinho, se eu gritar, ele me acode. Entende? Márcia tá dizendo, tentei por quase 20 anos que o outro mudasse o comportamento. Sempre vinha as explicações, os motivos, a culpa. Sempre os outros. Não queria se tratar. E eu sempre esperando. E na verdade, Márcia, a gente não pode esperar algo que o outro faça que ele não prometeu. Às vezes a pessoa promete lá naquela situação do relacionamento abusivo, onde a gente tem o ciclo da violência doméstica, que é o momento de tensão, a agressão, lua de mel. Na lua de mel, o sujeito te promete tudo. E aí você acredita, você dá mais uma chance. E aí volta a agressão, o momento de tensão, a agressão e volta para a lua de mel. Então esse ciclo ele vai se repetindo. Agora existem momentos que o sujeito não prometeu nada, não disse que ia mudar nada, que ia fazer nada, e a gente acredita. Porque ele me ama, porque eu vou amar, e através do meu amor ele vai. Agora, você esperou 20 anos para ele mudar. Ele não mudou. E não vai mudar. Porque ele é assim. Ele é assim. E ok. Já que ele é assim, ele precisa viver com ele. Ou com outra pessoa que queira esse momento. Agora você, acabou. Até que um longo processo terapêutico consegui enxergar isso. Nossa, mas isso é lindo, né? É interessante. Daqui a pouco, a Ana, não sei se tá aí, mas a gente vai fazer a live junto aqui. Ana é uma psicóloga também de 69 anos, maravilhosa. E a gente trabalha muito a questão da vitalidade, da vida. Ilana, eu tenho 80 anos, mas você não tá viva? Você tá viva, cara, pode mudar. Ilana, mas eu tenho 50, dá pra mudar. A outra aqui com 35 decidiu mudar. E talvez, olha isso, essa de 35 anos teve 4 casamentos. Talvez você só teve um. E eu não tô fazendo apologia a ter um monte de casamento não, tá? Eu tô dizendo que não dá pra ficar oprimida numa gaiola. E eu li isso essa semana. Se você quer que os pássaros cantem pra você, crie um jardim. Não tenha gaiolas. Porque quando a gente tem gaiola, a gente pega o pássaro e coloca lá e fica assim, preso e canta. Tá preso, mas canta. Tá preso, mas canta. E quando a gente tem jardim, o pássaro vem, bota o biquinho dele na nossa flor, se alimenta de certa forma e vai embora e volta. Aí canta pra mim, porque ele é livre. E uma pessoa livre é aquela que sabe que vai voltar ou quer voltar. E a gente também tem que ser livre para querer voltar pro outro. Eu quero ir lá. Eu quero estar com o outro. Eu quero estar com aquela pessoa na minha vida. Porque eu sou livre. Agora, quando eu sou prisioneira, não. Quando eu sou prisioneira, eu não sou livre. Não existe forma de ser duas coisas. Ok? Bora lá. Então, assim, é importante ter relacionamentos além do relacionamento inserido, tá? Alcoólatra, alterações de humor inexplicável, oscila, né? Mulheres viciadas em relacionamento, alteração de humor inexplicável, mesmo efeito. Por quê? Uma colega veio fazer uma live aqui, a Vivian, ela falou disso. Ela disse que ele não batia, que ele não gritava, mas ele ficava assim, manda foto de onde tá. Aonde você tá? Com quem que você tá? Manda foto. E se ela estivesse num lugar que o telefone não pegasse, quando ela chegava em casa, ele gritava, ele uivava, ele não batia, mas ele fazia de tudo. E aí, depois que ela separou dele, ela tava num lugar assim, ai meu Deus, meu telefone tá pegando? Tá pegando? Não tá pegando? Tá pegando meu telefone? Não tá? E aí a gente trabalha TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Irlânia, mas transtorno de estresse pós-traumático é só no acidente? Não. Se eu vivo numa relação que traz pressão, eu fico, ó, pronta pra guerra. O tempo todo pronta pra guerra. E aí eu tenho alterações de humor inexplicáveis. Mas se a gente for olhar pra origem, a gente consegue encontrar as explicações.
A Maria tá dizendo, eu fiquei durante 26 anos esperando e orando pela mudança de uma pessoa que não queria mudar. É isso. A gente espera, a gente se doa, a gente se dá, mas a gente não tem responsabilidade de mudar o outro. Ok? Alcoólatras. Raiva, depressão e culpa. Mulheres que amam demais. Raiva, depressão e culpa. Alcoólatras. Ressentimento. Mulheres que amam demais. Atos irracionais. Alcoólatras. Ressentimento. Mulheres. Ressentimento. Alcoólatras. Violência. Mulheres que amam demais. Violência. E às vezes, quando a mulher que ama demais convive com um alcoólatra, um drogadicto, ela coloca assim, não, foi por causa da droga. Porque quando ele não bebia, quando ele não bebe, ele é tão bom. Mas ele vive bêbado. Então ele sempre te agride, mas quando ele não bebe, o problema é a bebida. Alcoólatras, acidente devido à intoxicação. Mulheres que amam demais. Acidentes devido à preocupação. Alcoólatras, raiva de si mesmo, autojustificação. Mulheres que amam demais, raiva de si mesmas e autojustificação. Alcoólatras, doenças físicas devido ao abuso de álcool. Mulheres que amam demais, doenças físicas devido a doenças relacionadas ao estresse. E aí, a gente vive, na ponta do furacão, né? O tempo todo. E aí, Irlane? Adoece. Características da fase de recuperação. Gente, existe uma luz no fim do túnel. Dá para mudar os padrões e entrar no relacionamento mais funcional. Alcoólatras, admitir a impotência perante a doença. O alcoolismo é uma doença. E quem tem que tratar o alcoolismo, Ilânia? Médico, terapeuta, profissional de TO, que é terapia ocupacional. São essas pessoas, não é a mulher. Ok? Lá no grupo terapêutico, lá ele vai cuidar disso. Mulher viciada em relacionamentos. Admitir a impotência perante a doença. Precisa admitir. Porque, assim, existem muitos canais, muitas pessoas que ficam arrumando o ocupado. Mas nesse relacionamento da mulher que se repetiu 4 vezes no relacionamento abusivo, é ela a figura que se repete. Então é ela que tem que mudar a rota da vida dela. Ilânia, mas são 4 culpados. Ok, mas os culpados continuam aí livres. E a gente, presa dentro de nós mesmos. Então não é sobre mudar o outro. É sobre abrir essa luz no fim do túnel. Josi. Que Josi é uma dessas mulheres, né, Josi? Josi pode voltar aqui para conversar com a gente. Porque é isso. Se recuperou, se reconectou com a vida, se reconectou com o espiritual dela, se reconectou com tudo que há para viver a vida dela com potência. Irlânia, é simples? Não. Mas também não é simples ficar lá num relacionamento abusivo. Você vai ter que escolher o seu difícil ou o seu simples. Você vai ter que escolher. Porque ficar no mesmo lugar, sofrer as mesmas coisas, também é difícil. E também é simples. Ok? A codependência precisa ser tratada. Gente, falando em codependência, esse livro aqui, Codependência Nunca Mais, a gente tem 2 capítulos ainda desse livro. E aí eu já mostrei para vocês alguns livros que a gente pode estudar, porque o Clube do Livro não vai acabar. Mas eu queria pensar nessa possibilidade. Eu vou colocar nos stories para vocês já começarem a votar qual o livro que a gente vai estudar. Mas esse livro aqui, ele é sensacional, porque ele fala da codependência. E como que nós somos dependentes daquilo. Codependente. Na verdade, como a gente estudou no livro, é uma dança perfeita. É um sexo bom num casamento ruim. É uma sincronicidade, é uma química esquemática. Um retroalimenta o outro. Para mudar a Irlânia, precisa se olhar, ok? Características da recuperação do alcoólatra. Concentrar-se em si mesmo, assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Recuperação da mulher que ama demais. Concentrar-se em si mesma e assumir a responsabilidade pelos próprios atos.
Alcoólatra, procurar ajuda de semelhantes para a recuperação. Mulheres que amam demais, procurar ajuda em semelhantes para a recuperação. Observa que as duas coisas precisam de grupo de ajuda, grupo terapêutico, terapia, pessoas que te fortaleçam, relações positivas. Começar a lidar com os próprios sentimentos em vez de evitá-los. Começar a lidar com os próprios sentimentos além de evitá-los. Alcoólatras, criar círculos de boas amizades e interesses saudáveis. Sair daquele lugar lá, ó, que você se contaminou. Você se contaminou lá? Não dá para se curar num ambiente que te adoeceu. Tem que sair de lá. Para você poder pegar a força, para você ter oxigênio, para você ter clareza mental e sair desse estado de alerta constante. E mulheres viciar círculos de boas amizades e interesses saudáveis, quebrar o padrão do isolamento. A Josi colocou, sim, o autoconhecimento como ajuda da Irlânia me abriu os olhos para as melhores escolhas. Exatamente. E são escolhas perfeitas? Não, a meta não é essa. Mas são escolhas mais saudáveis, ok? Mais saudáveis. E você não é agido, você escolhe agir na sua vida. Você para de seguir por impulso, sei lá e porquê, e começa a... Agora tem um porém que eu quero pontuar aqui, ó. Contudo, esse é um conceito difícil de ser aplicado por muitos profissionais da área médica quanto à doença. Em seus estágios iniciais e intermediários, tem manifestações comportamentais em vez de físicas. Quer dizer, primeiro começa o comportamento, a briga, os gritos, aprisionar o outro, depois você vai entrar na física. E geralmente a violência física é a última coisa que acontece no ser humano. Mas olha lá, esse é um dos motivos pelo quais a maioria dos médicos só conseguem reconhecer o alcoolismo se a vítima estiver nos estágios finais, quando a deteriorização física é óbvia. E além de eu ser deteriorada fisicamente, né? Minha saúde tá péssima, minha perna tá inchada, o meu fígado já estourou, porque, né, o álcool faz isso. Começa a deteriorização física, tanto da mulher que ama demais, quanto da pessoa. E a gente pode chegar à morte, no caso do alcoólatra, e a gente pode chegar ao feminicídio, no caso das mulheres. Você sair daí, achando que é forte a beça, segurando toda a barreira, toda a força aí desse sujeito e saindo num caixão. Isso é muito sério. E quando a gente liga os jornais, a gente vê isso toda hora. E a gente precisa acordar. Gratidão para sempre. Não é fácil, porém é possível. Liberte-se da dependência emocional e quebre o padrão e o círculo vicioso. E é exatamente isso. A gente precisa começar. Todos nós tendemos a acreditar que o sofrimento é um sinal de verdadeiro amor. Aí, gente, presta atenção nisso. Tem coisa que até dói, ó. Sofrimento é sinal de verdadeiro amor. Isso é mentira. Escreve aí, mentira. Mentira. E que se recusar a sofrer é egoísmo. Gente. E que se um homem tem um problema, a mulher deve ajudá-lo a mudar. Essas atitudes ajudam a perpetuar as suas doenças, não é do outro. Não é do outro. Principalmente quando o outro não pediu ajuda. O alcoolismo e o amor demasiado. Nessas duas questões. A gente quer ajudar o outro. A gente quer salvar o outro. A gente quer solucionar todos os problemas do outro. Quando a mulher que começou amando demais finalmente percebe que tentou de tudo para mudar o homem e seus esforços foram em vão, talvez ela consiga entender que deve obter ajuda. Geralmente, a ajuda que procura envolve se voltar para outras pessoas, sair do isolamento social, talvez um profissional, em mais uma tentativa para mudar o homem. Presta atenção nisso. Às vezes a mulher procura ajuda assim, não, por que você veio fazer aqui? Não, sabe o que é? Porque meu marido precisa de ajuda porque ele faz isso, ele faz aquilo outro, ele faz... Aí você fica olhando assim, tá, mas e você? Por que veio aqui?
E a pergunta sempre é, a terapia é pra quem? Seu marido vai vir? E às vezes já aconteceu comigo. Oi, Irlânia, tudo bem? Tudo bem. Então, eu tô querendo entrar em contato com você, porque eu preciso te explicar direitinho que o meu marido precisa de ajuda. E aí eu falo, quantos anos tem seu marido? Porque quando é pai e mãe de uma criança de 17, 12, né? A gente atende primeiro os pais, depois a gente traz a criança. E quando é adulto? O adulto vem sozinho. A não ser que tenha o documento lá, assim, né? Interditado. Incapacitado para as suas resoluções. Entende? Tem uma procuração porque o sujeito tem demência, tem esquizofrenia, tem... Ok. Mas se não é o caso, ele que vem com as pernas. E você que vá com as suas pernas procurar ajuda para você. Com muito amor que eu estou falando isso. Porque enquanto eu estou me dedicando a mudar o outro, a minha vida está passando. E eu vou ficando com raiva, me sentindo culpada e com vergonha. É crucial que a pessoa a ajude a reconhecer que ela que deve mudar. Ó. E que sua recuperação deve começar por ela mesma. Você não vai se recuperar para ajudar o outro. Márcia, o problema é o silêncio. Eu só descobri a gravidade da violência dele no relacionamento anterior depois que me separei. A outra ex quase morreu e teve sequelas físicas. Mas eu só soube 20 anos após. É isso? É isso, a gente não faz conexões. Até porque, Márcia, quando a gente, né, a outra, a ex... E às vezes o cara vem falando mal e a gente nem questiona. A gente acata. Ah, porque ela era assim, porque ela era assada, porque ela, e a gente fica lá, ai, tadinho, né? Eu vou cuidar de você. Presta atenção nisso. E eu gosto de pensar sempre nas primeiras conversas. Por que a pessoa está querendo parecer uma vítima para você? Por que no primeiro encontro a pessoa quer te colocar com peninha do sujeito? Isso é muito importante para amar demais, porque amar demais é uma doença progressiva que cresce. Cresce. Como já foi tão claramente demonstrado, uma mulher como Margot está a caminho da morte. Se você não sai desse buraco que você está a caminho da morte. Talvez a morte chegue com um distúrbio relacionado ao estresse. Quer dizer, adoeceu a mente, né? Porque o corpo não deu conta, a mente ficou doida. E aí vai procurar ajuda. E às vezes, olha, eu sou muito feliz mesmo, tá? Pela luta antimanicomial. Por quê, Irlânia? Porque a gente não interna as pessoas loucamente como era antigamente. Porque muitas mulheres foram internadas em um hospital psiquiátrico porque o sujeito colocava elas como louca lá e se casava com outra. Isso aconteceu barbáries nessa exclusão, nesse confinamento de uma mulher que já chega como louca e por ser louca ninguém dá ouvido. Então, assim, eu sou muito grata pela luta antimanicomial, porque a gente consegue ouvir a mulher, a gente consegue dar voz à mulher e ouvi-la e ajudá-la a seguir a vida. Por quê? Porque a vida é feita para ser vivida, meu povo. Entende? A vida é feita para ser vivida. Talvez a morte chegue como um distúrbio relacionado ao estresse, como uma insuficiência cardíaca, infartou. Acabou, morreu. Como um acidente vascular cerebral, teve um AVC. Ou qualquer doença física exacerbada pelo estresse, que leva à morte. Ok? Rápido. E não dá tempo. Porque essas doenças, infarto, AVC, muitas vezes não dá tempo. Quanto mais jovem você for, suas artérias estão menos flexíveis, aí mesmo que tu tem, já era. Perdeu. Então não morra em prol do outro. Ok? Vamos lá. A gente precisa pensar nisso, né? E a gente pensa, infelizmente, a grande maioria das mulheres, como Margot, escolhem continuar com seu vício. Ai, não faz isso não, você me ouviu aqui 1h14. Eu não quero que você escolha caminhar com esse vício, não. Vamos curar esse negócio?
continuar com esse vídeo procurando o homem mágico que a fará feliz ou tentando sempre controlar e melhorar o homem com quem estão. Não faz isso. Não faz isso. Comece a olhar para você. Parece muito mais fácil e familiar continuar à procura de uma fonte externa de felicidade, em vez de ter a disciplina necessária para criar os próprios recursos internos. E você tem a possibilidade de criar recursos internos. Aprender a preencher vazio interior em vez do exterior. É aqui o buraco, não é aqui fora. Quando eu preciso de uma bolsa para me sentir feliz, quando eu preciso de um iPhone para me sentir feliz, quando eu preciso de um homem para me sentir feliz, quando eu preciso de uma droga para me sentir feliz, quando eu preciso beber até cair para me sentir feliz. Oi? A gente precisa questionar. Que felicidade é essa que eu procuro aqui fora? Aqui fora. Será que essa felicidade daqui de fora vai te preencher o vazio que você carrega dentro de você? E é necessário você duvidar, criticar e determinar novos parâmetros para sua vida, ok? Vamos lá. Aprender a preencher o vazio interior em vez do exterior. Mas para aquelas de vocês bastante espertas, cansadas, desesperadas para ficar bem, a corrigir o homem com quem estão ou encontrar um novo, para aquelas que realmente desejam mudar, os passos da recuperação vêm no próximo capítulo. Conseguimos terminar. Você que está com o livro em mãos, eu quero muito que você avalie essa parte que eu coloquei aqui, que eu li para vocês, do que um alcoólatra faz e de uma mulher que ama demais faz. E o que é que caracteriza a recuperação de um alcoólatra e da mulher que ama demais, ok? Por quê, Ilane? Porque é importante. Eu vou colocar nos stories, tá? Porque é importante. E também a gente tem esse aqui, esse quadro que fala de algumas coisas, né? Evitar parentes e amigos, se sentir culpada, botando a culpa em você em prol do outro, tentar amar devidamente seu homem, como tentava amar os seus pais doentios, raiva e ressentimento devido a descumprimentos de promessas e resoluções, comer compulsivamente ou negligenciar sua alimentação, casos extraconjugal, vício em trabalho ou obsessão por interesse externo, violência crescente para com o homem e os filhos, problemas emocionais sérios consigo mesmas e com os filhos. Uma família doente não gera crianças saudáveis. Um casamento doente, tóxico, que um xinga o outro, que um grita com o outro, não gera relacionamentos saudáveis. Nós precisamos caminhar. E eu quero agradecer a vocês por estar aqui comigo neste momento e por saber que os passos da mudança estará no 10º e 11º capítulo, que já é as próximas coisas do nosso livro. E o livro está acabando, só falta 2 semanas. E eu quero saber de você. Você pode falar aqui comigo, você pode falar no story, você pode me chamar no direct e me dizer qual a diferença que isso tem feito na sua vida. Algumas pessoas que estão aqui, a Maria Pureza me chama sempre, fala lá, né? Algumas pessoas sempre a Edna, que é a diva, né? Diva me fala comigo. A Vanessa fala comigo. Algumas pessoas sempre procuram e colocam: Irlânia, é isso. Irlânia, eu tô pensando nisso. Irlânia, manda essa parte do livro pra mim. Irlânia, qual filme que você falou? E aí eu quero pedir sua ajuda. Por quê? Porque eu falo muita coisa. Eu já disse hoje aqui, né? Que eu falo como eu falo muito o tempo todo, várias vezes ao dia. Às vezes eu esqueço. E se eu esquecer, já teve. A Pamela já me chamou lá e falou assim: Irlânia, o que você falou? Qual o livro que você falou? Dá ajuda à tia, que a tia não vai lembrar de tudo, tá bom? E é isso, uma corrente do bem, onde eu sou ajudada quando tenho vocês aqui comigo, quando posso contribuir na vida de vocês, e vocês me ajudam quando vocês estão aqui comigo, trazem as dúvidas, colocam perguntas. Por quê, Irlânia? Porque
porque assim a gente constrói. Porque assim, na live a gente tem uma ideia de que tá falando sozinha. Não tô falando sozinha, não. Tô falando com vocês, minhas amigas. Márcia, obrigada. Diva, nós é que somos gratas por você existir. Obrigado, Diva. Diva tá com a gente, né? Desde o cavaleiro preso na armadura. E isso é muito bom, por quê? Porque você começa a aplicar e começa a se rever. Gente, eu vou falar algo aqui, tá? Não tava pronto pra falar, mas eu vou falar. Naquele filme Quarto de Guerra, aquela senhora, ela consegue mudar a vida de pessoas, de uma mulher, né? A começar por uma mulher. E quando aquela mulher é ajudada por ela, ela fala assim, nossa, você deve ter muitas mulheres que você ajudou, né? E ela fala, não, você é a primeira. Mas agora a gente vai ajudar outras mulheres. Preste atenção nisso. Aquela mulher viveu algo muito ruim, mas ela analisou e ela avaliou o que ela podia fazer e pensar no que ela fez de errado para ajudar outras pessoas a não caírem no mesmo erro. E ela faz uma corrente do bem. E através dessa corrente do bem, o que acontece? Ela começa a ajudar uma pessoa. Que essa uma pessoa, ela falou assim, agora você já tem que procurar uma amiga para ajudar. E aí você já vai contribuindo. Para quê, Lânia? Pra gente fazer uma teia de mulheres fortes, que não estão aqui para disputar nada com ninguém, mas que estão aqui para apoiar umas às outras e que sim, você pode contar comigo e eu conto com você e juntas nós somos mais fortes. E a vida não se trata de uma disputa, não é sobre disputar, é sobre amar, entender a diferença e mesmo com a diferença conseguir caminhar juntas em prol de uma vida satisfatória, que não é uma vida perfeita, mas é uma vida que você vai encontrar prazer e contentamento e se alegrar pelas coisas que você conquistou, pelos caminhos que você fez, pelos vícios que você abandonou e pela história que você está escrevendo. E enquanto você estiver aqui, enquanto você estiver me ouvindo, você pode escrever a sua história. Quando você escutar uma criança, quando você vê o sol nascer, quando você vê um passarinho na sua janela, você está viva. E por isso, a sua história merece ser escrita de forma diferente. Lânia, mas sempre foi assim, mas precisa ser assim, gente? Seu nome é Gabriela? Não, não é. E mesmo se for, não é porque seu nome é Gabriela que você tem que replicar uma história. Obrigado, meninas. Obrigado. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nos falando. E beijo no coração de vocês. Uma ótima noite, tá? Tchau, tchau.